porque a gente teve uma alegria na quinta-feira, com uma classificação para a semifinal. Tinha tudo para que essa semana a gente pudesse aqui ter aí um agito para o jogo de domingo, né? E não tem, cara. Eu até vou dar um exemplo aqui. Na sexta-feira, na quinta-feira, a gente almoçou com todos os parceiros comerciais do canal e a gente fez lá um bate-papo. E aí o Márcio Romano, que é dono da Gigante da Colina Copacabana, que é uma loja modelo gigantesca, de rua, sentou com o pessoal da Frigocop e falou assim: pô, vamos fazer um churrasco na rua mesmo ali, e a gente faz uma live no sábado para aquecer para o jogo de domingo. As pessoas podem ir lá, a gente chama os membros do canal, de repente o Emerson desce, o Sérgio vai lá, a gente monta um negócio. Porra, cara, maneiro. Correndo atrás de churrasqueira, fazer um churrasquinho básico ali na beira, já tentando mexer ali dentro da loja. Cadê o tesão para fazer um negócio sábado, cara? Sabe? Hoje eu conversei com o pessoal, tava todo mundo assim, pô, mas será que vale? Porque, porra, é broxante, cara. É muito broxante. O Vasco não nos dá. Assim, eu tive uma alegria enorme na quinta-feira, fiquei rouco por causa disso. Mas é claro, a gente pensa como negócio. Eu fiquei feliz por um outro aspecto. Pô, a gente vai ter um final do ano trabalhando. Porque a gente poderia estar com dia 7 de dezembro de férias, fazendo aquele velho mês de dezembro, né? Ah, o que vai ser 2026? Quem que nós vamos contratar? Quem vai mandar embora? Pô, eu vou trabalhar até dia 14. Pô, que legal, cara. Maracanã. Hoje eu estava conversando com o Jean, já fazendo planos aí para o final do ano, porque ganhar ajuda muito, cara. É fundamental, além de ser bom para nossa saúde, porque eu fiquei rouco, mas fiquei feliz, porque foi por um bom motivo. Agora, você se frustrar o tempo todo com um time que não inspira confiança, cara. Eu vi já aí uma galera aí do rival, já pegou um corte meu ontem. É porque eu não tenho problema nenhum de falar as coisas. Eu seguro os meus BOs. Eu estou muito preocupado de novo para domingo, cara. Porque eu não sei o que o Vasco vai apresentar em campo. Ontem o Cerdeira brincou e disse assim: qual é o Vasco? O Vasco é o Kinder Ovo. É o Vasco Santos? É o Vasco Fortaleza? É o Vasco Ceará? É o Vasco Bragantino? E eu vou dizer, hoje eu passei a tarde toda me martirizando. Vou explicar por quê. Eu vi desde o jogo do Santos todos os gols tomados pelo Vasco no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, para levantar o número de erros individuais que o Vasco teve. E eu vou dar uma notícia para vocês. A culpa não é só do Diniz, não. Porque com o Carille o número foi igual, com o Felipe, apesar do corte ser menor, o número foi quase igual, e com o Fernando Diniz a mesma coisa. Então é um time irregular, que vocês devem se lembrar que no início do ano, o que dizia o Fábio Carille, que não tem nada a ver com o Vasco, nunca treinou o Vasco. É difícil você concentrar, o lado psicológico desse time não é legal. Ele não falava isso? Aí vem o Fernando Diniz. Pô, psicológico do Vasco. Porra, cara! Que time desconcentrado, cara. Que time, sabe, aéreo. Que time psicologicamente frágil. Sabe? É um negócio assim assustador, cara. Assustador. Então eu vou trazer esses números já já. Mas quero dar a oportunidade de vocês de uma boa noite, porque eu quero trazer números, até que o nosso grupo de membros hoje postou, que eu também tinha separado aqui, porque eu acho que a gente precisa discutir o trabalho do Fernando Diniz, porque é o agora. É o agora, é o momento. O Fernando Diniz só tem um aproveitamento pior do que o Álvaro Pacheco, gente. O Álvaro Pacheco tem 8% de aproveitamento. O Fernando Diniz tem 38%. É ridículo, cara. É ridículo. Ah, mas ele tenta, ele faz, os jogadores erram, não interessa, mas ele está sendo pago para resolver isso, cara. E ele não está conseguindo resolver, porque aí você vai. O Barbieri, que tomou 9 chapuletadas seguidas no Campeonato Brasileiro, 44%. O Maurício Souza, 46%. O Rafael Paiva, 47%.
O Zé Ricardo é o líder, 59% de aproveitamento. O Zé Ricardo, o pragmático Zé Ricardo. E aí você pega um corte de 24 e 25 do Fernando Diniz, que eu admiro, eu gosto dele. Mas eu acho que a gente tem que colocar de lado a nossa admiração, a figura humana que ele é, o cara bacana que ele é. Sexta-feira recebeu lá o Marcel da Frigocopa, o menino lá, o amigo Paulada, deram um terço para ele. Legal. Como ser humano, é um cara espetacular. Mas ele é treinador do meu time, cara. Ele tem Fluminense, Cruzeiro e Vasco, 34 jogos. Ele tem 18 derrotas, gente. Ele só tem 7 vitórias e 9 empates. Me desculpe, é assustador como o Fernando Diniz, nos 2 últimos anos, faz trabalhos ruins, faz trabalhos fracos, faz trabalhos inconsistentes. Quer um outro exemplo? O Vasco, o Fluminense e o Cruzeiro, nesse período, fizeram 42 gols. Ofensivamente ele é bom, mas sofreram 52. Defensivamente ele não consegue montar times. E eu tenho uma teoria que eu vou levantar hoje para vocês aqui, que eu acho que o problema não é a montagem. O problema é o perfil do atleta. O Diniz ontem escalou o Robert Renan, na minha opinião, como zagueiro central, muito mais porque o Robert Renan é bom na construção do jogo do que na destruição do jogo. O Diniz se preocupa muito com a bola no pé. E acho que ele não consegue dar tanta importância a não ter a bola no pé. O Vasco não duela. O Vasco não briga. O Vasco com a bola no pé é um espetáculo, compete. Mas sem ela é assustador, cara. Assustador. Eu hoje estava conversando com um amigo que me disse, Flávio, lembra o jogo do Botafogo? Quinta-feira? Aconteceu um lance igualzinho o que aconteceu agora no gol do Ceará. Na última linha, a bola chutada atrás. Uma bola chutada para o Lucas Freitas, que era o último homem. E por pouco o Lucas Freitas não errou. E o atacante do Botafogo não ia entrar cara a cara com o Léo Jardim. Não sei se vocês lembram desse lance. No final do jogo já. Uma bola chutada, ele se enrolou na bola e conseguiu atrasar. Mas no desespero. Por quê? Porque os zagueiros do Vasco, no esquema do Diniz, se expõem demais. E ele não privilegia zagueiros e zagueiros. Por isso que ele gosta do Cuesta com 1,80 m. Ele prefere zagueiros mais baixos, porque ele quer jogador com técnica, qualidade. E eu acho que a gente precisa discutir isso. Porque eu acho que isso está estourando num prejuízo muito grande. Porque quando você tem zagueiros baixos, mas que são craques, porque muita gente leva em consideração o Fluminense. Mas olha a dupla de zaga do Fluminense, gente. Nino e Felipe Melo. O Nino aprendeu a construir. Mas é um zagueiro alto, forte. O Felipe Melo sempre foi jogador mundialista, jogador grande, que se adaptou à quarta zaga. E tinha um primeiro volante que era um animal, que era o André. Então não era tão desequilibrado assim, não era tão aberto assim. Então eu queria trazer esses números aqui para vocês, mas queria dar oportunidade de vocês falarem especificamente se há uma preocupação com o Fernando Diniz e o desempenho dele, especificamente o desempenho dele. Porque por mais que ocorram erros individuais, ok, a gente vai mostrar isso aqui, que é igual para todos, o treinador está para lá para resolver, gente. E ele não está conseguindo resolver. E faltam 16 jogos para o final. Jean, eu vi você até falando para o Flávio hoje, se o Vasco vai se safar, só me dói muito a gente voltar a discutir isso. Todo ano é essa lenga-lenga. A gente vai se safar, a gente vai se livrar, a gente vai sofrer até o final. A gente não consegue discutir, a gente vai brigar lá em cima, a gente vai entrar na Libertadores ou Sul-Americana. Será que a gente tem chance de título? Sabe? A gente não discute isso mais, cara. O Vasco só discute risco. Não discute possibilidade, é só risco. É risco o tempo todo. E vou te falar, viver nessa corda bamba, amigo, puto, isso cansa e desgasta demais, Janzinho. Salve, meus amigos do canal Sou Mais Vasco News hoje, rapaziada, e hoje vamos estar falando aí a respeito do Fernando Diniz. Mais um dia falando do Fernando Diniz, da teimosia dele, desse estilo de jogo que não muda de jeito nenhum. Sabemos que o Vasco tem jogado boas partidas, mas como o próprio Flávio Dias falou aí no canal, e deixando já os créditos também para o Flávio Dias, para o canal Atenção Vascaíno, porque tem que parar com esse negócio de querer sair tocando bola lá de trás para parar de correr risco.
E o Diniz, infelizmente, gosta de correr risco. Joga com um jogador improvisado, bota aí o Robert Renan na direita, sendo que o cara é canhoto. Entra com o Puma Rodrigues na lateral esquerda, sendo que tem um Leandrinho ali na lateral esquerda, podendo dar privilegiar esses jogadores. Infelizmente faz coisas que a gente não consegue entender, né. Temos o Lucas Eduardo que foi emprestado, podia estar jogando ali no lugar do Cocão, que é muito mais jogador do que o Cocão, e não tem essas situações. Mas eu quero falar a respeito do eh, Andrés Gomes, o colombiano que chegou aí e com 3 partidas já fez mais do que muitos jogadores aí que estão, no elenco do Vasco. Um exemplo, o próprio Ryan, nas últimas partidas não tem entregado tanto, e o próprio Andrés Gomes já tem entregado em 2 partidas com menos de 35 minutos em campo, já deu 2 assistências, rapaziada, para gol. Então o Vasco hoje precisa, o Diniz precisa mostrar que esses jogadores têm potencial e podem ajudar o Vasco. Então, acho que o Vasco precisa melhorar nisso. O Pedrinho precisa cobrar ou não, senão tem que trocar o técnico. Tem que trocar, infelizmente, é a realidade do Vasco hoje. E o Vasco precisa sim dar uma startada o mais rápido possível. Tem um jogo importante agora no domingo contra o nosso maior rival e o Vasco tem a incógnita. A gente não sabe qual vai ser o time que vai enfrentar o time do Flamengo no domingo. Torcemos muito para que não tenha muito erros individuais e podemos perder aí esse jogo de uma goleada. O time dele vem numa crescente, o Vasco tem essa oscilação que é difícil de a gente entender qual vai ser o Vasco que vai entrar em campo. Se você concorda comigo, deixa seu like, comenta aí também aqui no canal para sabermos a sua opinião e deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder vídeo nenhum que soltarmos aqui no canal. Sou o Mais Vasco News hoje, rapaziada. Tamo junto, fui!